Ciao a tutti, bem-vindos ao canal Ciao Italia Mia. Hoje nós vamos falar dos tipos de contrato de trabalho que existem na Itália. Eu vou falar para vocês primeiro os tipos dos contratos e depois as características básicas de cada um. Eu não vou me aprofundar demais, porque senão isso aqui viraria um curso de departamento pessoal italiano para brasileiros, né? Que eu pretendo lançar em breve. Mas hoje o vídeo será então para contar para vocês os tipos principais de contratos que existem e as características básicas de cada um, que eu acredito que já vai ajudar muito para quem está aqui na Itália, para os brasileiros que estão aqui na Itália ou os que vão chegar em breve. Vamos lá então. O primeiro tipo de contrato seria o contrato de estágio, né? Que se chama aqui contrato di stage ou tirocinio. Eles usam muito a palavra tirocinio para contrato de estágio. Como é que funciona então com essas características básicas desse contrato de estágio? A coisa mais interessante e diferente do Brasil é a questão do não ter idade mínima, máxima no caso, né? E não ter que estar estudando na área. E isso no Brasil acontece, é uma regra, né, para fazer o estágio. Aqui não. Aqui não tem idade para fazer esse estágio e não precisa estar estudando na área. Qual é a condição para te fazer esse estágio? Tu não ser qualificado na função, que eles chamam. O que seria esse não ser qualificado na função? É não ter trabalhado nessa função ainda aqui na Itália com um contrato de trabalho efetivo. Tipo um contrato de trabalho a prazo determinado, indeterminado, enfim, outro tipo de trabalho efetivo, que não seja estágio. Certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu, quando cheguei aqui na Itália, com 42 anos de idade, eu fui trabalhar como caixa de supermercado. Eu nunca tinha trabalhado como caixa de supermercado na minha vida. Para quem não sabe, eu sou formada e pós-graduada na área de recursos humanos e trabalho na área de recursos humanos desde meus 15 anos de idade. E aqui na Itália também trabalho nessa área. Então, nunca tinha trabalhado como caixa de supermercado, recém tinha chegado na Itália, queria trabalhar, me ofereci, fui no supermercado, me candidatei e eles me fizeram um contrato de tirocinio, que é um contrato de estágio. Era possível fazer? Sim. Primeiro, eu não tinha nenhuma experiência profissional aqui na Itália ainda. Segundo, eu nunca tinha trabalhado como caixa de supermercado. Mesmo se eu tivesse uma experiência aqui na Itália em outra função, na minha própria função, por exemplo, de RH, e depois eu quisesse trabalhar como caixa de supermercado, a empresa pode sim me admitir como uma estagiária, como uma tirocinante. Certo? Espero que tenha ficado claro. Tempo máximo e tempo mínimo, né? Vamos falar um pouquinho. Estou me guiando aqui pelo textinho para não ficar muito longo, por isso que eu olho aqui para baixo. Tempo máximo são de 6 meses para o tirocinio formativo e de orientamento, né? De formação e de orientamento. E 12 meses para o tirocinio de inserimento ou reinserimento no mercado de trabalho. Então, por exemplo, qual a diferença? Vamos supor, eu fiz uma faculdade de marketing, eu estou ainda estudando ou não, terminei já me formei, mas não tenho ainda experiência na área de marketing. Vou ser contratada como uma estagiária na área de marketing, isso seria considerado um tirocinio formativo, né, ou de orientamento. Então eu estou sendo formada ou orientada nessa área que eu me formei. Seria um tempo de 6 meses. Aquele de inserimento ou reinserimento no contrato de trabalho era aquele meu caso. Por exemplo, cheguei aqui na Itália, cidadã italiana, não tinha experiência como caixa de supermercado, podia fazer um estágio de até 12 meses, porque é considerado um estágio de inserimento ou reinserimento no mercado de trabalho. Tempo mínimo são de 2 meses, máximo, como eu disse, 6 meses para o formativo e para o orientativo e 12 meses para o caso de inserimento e reinserimento no mercado de trabalho. Pode ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes, não requer aviso prévio. Então, qualquer uma das partes pode rescindir o contrato de tirocinio a qualquer momento. Vamos para o próximo tipo de contrato, então, o contrato intermitente, ou mais popularmente chamado aqui como contrato a chiamata, que seria o contrato a chamada. Esse contrato a chamada, como o nome já diz, ele é um contrato a chamada. Quando a empresa precisa de ti, ela te chama para trabalhar. Qual é o tempo mínimo desse contrato? 1 dia. O tempo máximo, 400 dias dentro de um período de 3 anos, exceto para empresas do setor turístico ou de espetáculos. Esses contratos são muito comuns na área de restaurantes, por exemplo. Então, tu vai chamar, por exemplo, garçonetes, garçons para trabalhar num período específico do ano onde tu tem uma demanda maior
E depois, em outros períodos, tu não vai chamar, enfim, ou tu vai chamar para trabalhar alguns finais de semana, ou quando tu tem algum evento. Então, como é que funciona? Não pode trabalhar mais que 30 dias consecutivos, senão ele perde essa característica de contrato chamado. Vou tentar exemplificar para vocês. Eu contrato uma pessoa para trabalhar como garçom e digo para ela assim, eu preciso que tu trabalhe para mim uma semana. Aí tu faz um contrato chamada de uma semana. Pode deixar aquele contrato em aberto. Depois daquela uma semana, pode passar ali mais uma semana, 2, 3, e eu posso chamar essa pessoa de novo a trabalhar a chamada. Ah, precisa ser quanto tempo? Um dia. Eu posso chamar por um dia, posso chamar por 2, 3, uma semana. A pessoa pode dizer que não? Pode, mas se ela disser que não mais de 3 vezes, aí o contrato chamada pode ser rescindido. Esse contrato chamada, ele pode ser um contrato que ele fica aberto por um período, ou ele pode ser um contrato que ele é feito, por exemplo, por um período de uma semana e ao final dessa semana já é encerrado, porque a empresa sabe que não vai mais precisar, pelo menos tão cedo, chamar aquela pessoa novamente. Depois, o contrato a prazo determinado. O contrato a prazo determinado, como o nome já diz, né, em italiano se fala contrato a tempo determinato. Como o nome já diz, é um contrato com um período pré-estabelecido, de início e fim, que pode ser full-time ou part-time. O que seria o full-time? O full-time aqui na Itália seria 40 horas semanais. Em regra geral, vai ter setores específicos que vão trabalhar com 48 horas semanais, que é o caso do comércio, por exemplo, mercados, né, supermercados, e vai ter também alguns contratos 45 horas semanais, como é o mercado de quem trabalha com carburantes, né, enfim, então vai ter alguns contratos que podem ser sim maior que 40 horas semanais, mas na sua maioria os contratos full-time aqui são de 40 horas. Part-time pode ser, não tem mínimo de horas, pode ser para trabalhar 1 hora por dia, 2 horas por dia, pode ser para trabalhar 3 vezes na semana, enfim. Então a gente tem o part-time vertical e horizontal que eles chamam, né? Esses nomes só para dizer que é um contrato que não é de 40 horas semanais, ele tem menos de 40 horas semanais. E é um contrato que às vezes a pessoa pode trabalhar 5 dias ou 6 dias na semana, todos os dias com horário reduzido, ou pode trabalhar alguns dias na semana, só 2, 3 dias na semana, o que dá também um part-time durante a semana, dá um tempo reduzido durante a semana, certo? Regras gerais, então. Período de prova. Os contratos aqui têm período de prova. O contrato a chamada não tem, né? Um período de prova, nem o de tirocínio. Por quê? Porque o tirocínio, o estágio, já é uma prova, vamos dizer assim, né? Já é um período de prova como um todo. A chamada também não tem prova. O que é a prova? Seria uma experiência, né? Um tempo de experiência. Também não tem, porque tu vai chamar a pessoa para trabalhar um dia. Se tu achar que ela não trabalhou bem, tu não chama mais. Não tem obrigação de chamar por mais dias, certo? Se ela trabalhou bem, tu vai chamar por mais dias. Já o contrato determinado, tu vai fazer um contrato, por exemplo, de 6 meses com uma pessoa. Dependendo do cargo que ela vai exercer, a prova, que é a experiência, né, o tempo de experiência, ele pode variar de 10 dias a 1 mês. Então, vamos supor que eu contrato uma assistente de recursos humanos. Ela vai trabalhar por um contrato determinado de 6 meses. O período de prova para esse tipo de cargo seria de 30 dias. Os primeiros 30 dias seria um período de experiência. Se a empresa não fica satisfeito com o profissional, pode rescindir o contrato sem dar nenhuma explicação, dentro desse período de 30 dias. A mesma coisa acontece com o próprio empregado. Ele, nesses primeiros 30 dias, viu que não gostou, não é o que ele queria, ele pode pedir para sair sem ter que dar nenhum tipo de aviso prévio. Depois que passa esse período de prova, que como eu dei o exemplo de 30 dias, mas, por exemplo, de um garçom seria de 10 dias, né? Então depende do nível da qualificação, do nível de salário, enfim, tem vários detalhes por trás disso, o que faz definir esse período de prova. Não é o empregador que define, é o contrato coletivo de trabalho, né? É como se for a TTNL, que chama aqui, que é o Contrato Nacional de Lavoro. Então vai ter vários aí detalhes por trás disso. Mas enfim, passado esse período de prova, o tempo de contrato estabelecido tem que ser cumprido. O empregador não pode mandar a pessoa embora antes de terminar o contrato. O contrato era de 3 meses, 3 meses, tem que cumprir. Era de 6 meses, era de 1 ano tem que cumprir.
Salvo raras exceções, a empresa foi à falência ou teve alguma particularidade que ela pode pedir uma autorização no sindicato e pode vir a conseguir, mas é bem raro. Então, de forma geral, o contrato determinado tem que ser cumprido pelo empregador. E o empregado? É simpático que cumpra, né? Mas por lei ele não precisa cumprir até o final. Fez um contrato lá de 6 meses, por exemplo, passou 3 meses, ou a pessoa não quer mais, ou conseguiu um outro emprego, ela pode pedir demissão, sim, pode pedir o encerramento antecipado do contrato. Porém, tem que respeitar o período de aviso prévio. Normalmente, os contratos a tempo determinado, aviso prévio são de 15 dias, mas tem que estar atento. Eu falei normalmente, às vezes podem ter diferenças de aviso prévio, conforme o tempo que falta para terminar o contrato, conforme a tua qualificação, o que tu faz dentro da empresa. Então, fiquem muito atentos no contrato determinado, não deixem de cumprir o aviso prévio. Por quê? Porque aqui tem uma outra questão na Itália, não é só o desconto do aviso prévio, como no Brasil. Por exemplo, tu não cumpriu, tu devia ter cumprido 15 dias de aviso prévio, tu não cumpriu. Eu vou te descontar esses 15 dias. Isso é básico, mas a empresa ela pode te descontar um valor maior como uma indenização por ter causado um dano para a empresa saindo de um dia para o outro. Então, cuidado com isso. Quando tiver aviso prévio, cumpram o aviso prévio. Estejam atentos ao período de aviso prévio que tem que ser dado e procurem cumprir esse aviso prévio. Ou entrem em acordo com a empresa, dizendo para a empresa que tu gostaria de sair e tudo mais. Se a empresa disser, não, tudo bem, não tem nenhum dano ou não precisa cumprir o aviso, tá tudo certo. O que mais aqui que eu tenho para vocês? Esse período, esse contrato a tempo determinado, ele pode ser feito por no máximo 4 vezes ou 2 anos. Exemplo de novo. Por exemplo, eu fiz um contrato determinado com uma determinada pessoa por 3 meses. Depois eu renovei por mais 3, e depois por mais 6, e depois por mais 3. Terminou? Mas não deu 2 anos. Terminou? Eram 4 vezes, 4 renovações. Eu fiz 1 mês, depois mais 1 mês de contrato determinado, depois mais 1 mês, depois mais 1 mês. Foram 4 meses. Acabou, foram 4 renovações. Agora, o tempo máximo que eu posso fazer é de 2 anos. Então, eu fiz 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, mais 6 meses, 2 anos. Fechou? O primeiro contrato a tempo determinado, ele tem tempo mínimo? Não. Pode ser feito por 10 dias? Pode. Pode ser feito por quanto quiser, não tem um mínimo de dias. O máximo para um contrato a tempo determinado é de 1 ano. Por que 1 ano, Rosana, se 2 anos é o máximo que pode fazer? Porque 2 anos é o máximo, mas tem uma regra. Então, o contrato determinado tu pode fazer tranquilamente por 1 ano. E quando atinge esse 1 ano, quando tu finaliza esse 1 ano, seja ele um único contrato de 1 ano, ou seja ele 2 contratos que somaram 1 ano, tu tem que ter uma justificativa para o Ministério do Lavoro, né, que seria o Ministério do Trabalho, para renovar ele novamente como um contrato determinado e não passar diretamente a um indeterminado. Então, ele pode ser de 2 anos, mas quando fecha 1 ano, para ter essa renovação de mais períodos até chegar nos 2 anos, tem que ter uma justificativa. A empresa tem que ter uma justificativa, tá? Se não tiver, não pode renovar. Então, o que mais? Renovação máxima 4 vezes, ou período máximo de 2 anos, período mínimo não tem. É isso. O contrato determinado, as características básicas do contrato determinado são essas. Agora, vamos para o contrato de aprendizado. Esse contrato, ele tem muitas nuances, muitos detalhes por trás dele. Então, não tem como eu entrar aqui em todos os detalhes. Eu vou passar bem um panorama geral para vocês. Esse contrato de aprendizado, ele é muito similar a um contrato a tempo determinado. Tem algumas regras básicas que eu vou passar aqui para vocês. A idade mínimo de 15 anos e máximo de 29 anos. Então, tem que ser respeitado. Só pode ser feito por jovens que estão dentro dessa faixa etária, entre 15 e 29 anos. A duração máxima, mínima e máxima, a duração mínima de 3 anos e máxima de 5 anos. Não pode ser rescindido pelo empregador antes do término, sem justo motivo, exatamente como um contrato a tempo determinado. E a mesma coisa o empregado, ele pode pedir demissão? Pode, tem que cumprir o aviso prévio, cuidar a questão de danos em caso de não cumprimento do aviso prévio. Existe 2 tipos de contrato de aprendizado, o contrato de aprendizado qualificante e o profissionalizante. E aí cada um deles tem muitos detalhes por trás. Então não tem como eu falar aqui para vocês nesse vídeo. Eu teria que fazer um vídeo só sobre o contrato de aprendizado para poder explicar todos os detalhes
dele, de como funciona, tá? Mas essas são as características básicas, acredito que já dá para esclarecer um pouquinho. Seguimos então falando agora do contrato indeterminado. O contrato determinado, ele é um contrato que se equipararia a um contrato de funcionário público no Brasil, porque ele tem estabilidade. Como funciona? O contrato determinado é parecido com aquele do Brasil, onde tu inicia com um período de experiência, que pode variar de 30 dias a 6 meses, conforme a tua qualificação profissional, conforme o que diz a TNL, né, o Contrato Nacional de Lavoro. E depois desse período de experiência, tu passa a ter um contrato indeterminado. A diferença é que no Brasil tu pode ser demitido a qualquer momento, recebendo apenas um aviso prévio, né? Pode ser demitido sem justa causa. E aqui na Itália não. Aqui na Itália tu só pode ser demitido por justa causa, né? Alguma coisa muito grave, ou a empresa foi à falência, ou tu cometeu algum roubo, matou alguém, enfim, coisas muito sérias, muito graves, e aí tu pode ser demitido. Esse contrato, quando tu pede demissão, tu pode pedir demissão, o empregador não pode te demitir, a não ser por justa causa, tu pode pedir demissão a hora que tu quiser, porém, precisa sempre respeitar o aviso prévio. O aviso prévio ele pode variar de 30 dias, 60 dias, 90 dias ou até 6 meses, dependendo do tempo que tu tem na empresa e do cargo que tu ocupa dentro da empresa. Tá? Aqui eu gostaria de fazer uma observação para os brasileiros que chegam na Itália, porque a gente sempre vem com aquela ideia, ou muitas pessoas vêm com aquela ideia de conseguir logo um contrato indeterminado, porque a gente sabe que por esse contrato dar uma estabilidade muito grande aqui na Itália, ele tem facilidades, né, para comprar um imóvel e financiar, comprar um carro e financiar, alugar imóveis, etc. Só que tome muito cuidado, porque assim, como o contrato indeterminado, depois do período de experiência, o empregador não pode te demitir, só tu pode pedir demissão. Se tu pedir demissão, tu não vai ter direito ao seguro-desemprego. Então, por exemplo, eu cheguei aqui na Itália, sempre trabalhei com recursos humanos e me dispus a trabalhar ali um período como caixa. Não era o período, não é que eu queria trabalhar como caixa por muito tempo. Então, se a empresa me oferecesse um contrato indeterminado naquele momento, não seria bom para mim. Porque eu já sabia que eu não ia ficar ali muito tempo. Se passasse o período de experiência e eu pedisse demissão, não ia ter direito ao seguro-desemprego. E aqui na Itália, o período de seguro-desemprego é 50% do tempo que tu trabalhou, sendo no mínimo que tu tem que ter trabalhado no mínimo 13 semanas. Então, assim, recebe, por exemplo, tu trabalhou ali um contrato determinado de 6 meses, tu vai receber 3 meses de seguro-desemprego. Trabalhou 1 ano, 6 meses, trabalhou 2 anos, 1 ano de seguro-desemprego. Então, se tu pede demissão, seja no contrato determinado, antes dele terminar, né, ou no contrato indeterminado, tu não tem direito a seguro-desemprego. Então, isso pode ser um pouco ruim para quem chega na Itália, já querer um contrato determinado, se vai trabalhar num setor que não é o seu e que não é a ideia de ficar ali muito tempo. Só uma informação extra para você sobre isso. O contrato de somministrazione. O contrato de somministrazione é um contrato terceirizado. Tu passa a ser um funcionário terceirizado, que no Brasil a gente chama assim, terceirizado. Então, assim, ele pode ser qualquer um dos tipos de contrato anteriores que eu expliquei, só que feito com uma empresa terceirizada, que te aloca dentro de um cliente, certo? Outros tipos de contratos, só por curiosidade, porque a gente não vai aprofundar, existe também o contrato de lavoro doméstico e o lavoro ripartito, que é um contrato que se pode fazer com 2 pessoas. É um contrato bem interessante, mas não cabe aqui nesse vídeo essas informações. Algumas informações extras. Aqui a TFR, ela é conhecida como TFR aqui, que seria o nosso fundo de garantia no Brasil. O percentual aqui é de 6,91%, então todo mês, quando finaliza, cada mês que tu finaliza, tu gera o direito a receber 6,91% de FGTS, porém, diferente do Brasil, esse valor não é depositado num banco. No Brasil, o empregador é obrigado a calcular 8% do teu salário e depositar todos os meses na Caixa Econômica Federal. E ao final do contrato de trabalho, se tu é demitido, né, se tu não pede demissão no Brasil, tu pode ir até a Caixa Federal e sacar o saldo do teu fundo de garantia. Aqui não é assim que funciona. Aqui quem paga esse saldo quando termina o contrato de trabalho é o empregador. Então tome muito cuidado, porque empresas pequenas, empresas que não são muito estruturadas, que têm uma saúde financeira meio delicada, pode acontecer de tu trabalhar ali 6 meses, 1 ano, 2,
e acabar depois não recebendo o teu TFR, o teu fundo de garantia. Claro, aí vai ter que botar na justiça, talvez uma hora vai receber, mas pode vir a ter esse problema, tá? Porque infelizmente fica na mão do empregador e é ele que tem que te pagar. Uma alternativa que eu acredito que possa ser validada, pode ser analisada, é a da previdência privada. Aqui tu pode te inscrever numa previdência privada e solicitar o que o empregador, a própria previdência privada encaminha uma carta para o empregador solicitando que o teu TFR seja repassado mensalmente para essa previdência privada. Lógico, depois provavelmente não vai conseguir sacar esse dinheiro, depende do tipo de contrato que tu fez com a previdência privada, mas ao menos tu investiu esse dinheiro e não correu o risco de perder. Então é uma luzinha assim para vocês, um extrinha sobre fundo de garantia, tá? E algumas considerações finais, então, são sobre características culturais, segundo a minha percepção, tá, gente? A minha percepção nesse período que eu trabalho no meu setor, em escritório, eu percebi que todo mundo faz tudo, que aqui não se fala dessa coisa de desvio de função, que nem tem no Brasil, né? Tem a pausa café, uma coisa bem natural, principalmente em escritórios, né? Que o pessoal sai do escritório para tomar café no bar. Então, eles têm muito mais o hábito de sair para tomar café do que tomar café no escritório, do que ter uma máquina de café no escritório. Eles têm o hábito de levar almoço de casa, isso por dois motivos, um para economizar e o outro porque eles consideram mais saudável. Eles almoçam dentro do próprio escritório ou nas praças, uma cultura muito interessante que tem aqui. Se tu passa nas praças na Itália no horário do almoço, tu vê muitas pessoas sentadas nos banquinhos, almoçando, comendo ali a sua viandinha. É uma cultura. Eles gostam muito de sentar na praça para almoçar. E eles são bem apegados ao horário de entrada e de saída. Falando de uma forma geral, também foi uma percepção que eu tive. Apesar de eles serem bem mais flexíveis e tranquilos para essa coisa da pausa café, sair de manhã, às vezes sair de tarde para tomar café, eles fazem meio cara feia assim, se as pessoas chegam atrasadas de manhã ou saem mais cedo de tarde sem motivo, sem justificativa. Então são algumas considerações assim da cultura, só uns detalhezinhos para passar como extra para vocês, tá bom? Por hoje é só, eu peço que vocês se inscrevam no canal e curtam o vídeo para me ajudar a continuar criando conteúdo para vocês, se gostarem, claro, do conteúdo. E por hoje é isso, até mais!